Raquel, agora é minha Vamos vez de lá. te, né, que você já me entrevistou, agora preciso da sua história no Papo de Reto, preciso do seu depoimento por podcast, acho que vai ser muito legal. Então, primeiro, sua história de vida, sua formação, me conta aí. Bem, eu sou a Raquel, eu tenho 35 anos, sou mãe da Luísa, sou médica formada pela Universidade Federal de Goiás. Me formei, entrei em 2005, né? Então foi formada em 2010, em Goiânia, né? No campus de Goiânia. Na época, meio que eu já sabia que eu ia para ginecologia ou para obstetrícia, porque meu pai era ginecologista e obstetra. Quando eu saí da ginecologia e obstetrícia, eu acabei voltando aqui para minha cidade e fazendo obstetrícia. Foi para obstetrícia e fazendo uma obstetrícia muito diferentona do que estavam acostumados aqui na cidade. Eu me tornei parteira, né? Eu me tornei defensora do parto humanizado, do parto normal, fazia parto de cócoras, parto em pé, 4 apoios, no banheiro, no vaso, no corredor da maternidade, podia comer, podia gritar, o que a paciente escolhesse, o que a paciente sonhasse, eu estava lá para apoiá-la nesse momento que para mim tem um quê de espiritual, de transformador, né? Que eu não achava que era puramente medicina, apesar de que eu estava lá para fazer a parte científica, né, de proteção dela e do bebê, mas eu estava também lá para proteger a experiência que era uma experiência de transformação, né, para aquela mulher, para aquele marido, né, ou para as pessoas que estivessem próximas e para aquela criança. Então, eu vim para cá e comecei a fazer isso, e fiz isso por uns 5 anos, até que a minha filha nasceu. E isso me obrigou a fazer uma transformação na minha vida. Estava muito difícil de exercer essa profissão sozinha, né? Aqui, infelizmente, a gente não tem maternidades, a gente não tem outros médicos que trabalham em grupo. E eu, infelizmente, eu era obstetra 365 dias por ano, 24 horas por dia. E eu deixei a minha filha em casa com 10 dias de vida, 29 dias de vida, meu consultório já era 100% aberto. E, de repente, quando eu pisquei, minha filha já tinha por volta aí de uns 2 aninhos. E eu simplesmente não vi minha filha chegar até os 2 anos de vida, e isso me deu uma angústia muito tremenda. E eu falei, eu vou ter que fazer alguma mudança. E eu já tinha o meu trabalho nas redes sociais de educação, né? Eu já era professora, eu sempre fui muito professora, assim, eu já desde a residência médica, meus professores me pediam para dar aulas, já pediam para a gente dar aula, eles já me ajudavam, a gente já dava aulas uns para os outros, a gente dava aulas para os internos, a gente começou a participar também de um serviço de residência de uma outra cidadezinha que era lá próximo, que estava iniciando, e eu me descobri já meio como professora, né? E eu falei, não, antes de tudo, eu acho que eu já sou meio professora. E aí, o Instagram, que é um dos meus grandes trabalhos, as redes sociais, que é um dos meus grandes de trabalho, eu vi que as pessoas tinham demandas sexuais muito grandes, né? E no meu consultório também. Eu acho que o fato de eu já ser uma médica que tinha esse lado do humanizado, de uma consulta mais lenta, que as pessoas podiam confiar, elas já falavam, não, peraí, eu posso confiar, então eu vou falar uma coisa também que está me incomodando aqui. E a gente percebe por trabalhos científicos, e a gente percebe que por tudo que a gente lê na literatura, que as queixas sexuais, elas são altas, né? Elas são muito altas normalmente nos consultórios dos ginecologistas, das psicólogas, né? E aí as pessoas começaram a chegar muito até mim com essas demandas. E assim como o John Masters, que é um dos grandes sexólogos aí, quem revolucionou a sexualidade no mundo, né? Isso na época do nascimento da minha mãe, né? Aí lá para 1964, quando ele escreveu o primeiro livro dele, lá na Universidade de Washington, ele falou assim, as mulheres chegavam até mim e o que eu podia fazer? Eu falava para elas, acostume-se, traia o seu marido
Acostume-se, traia o seu marido, ou então, ou acostume-se ou traia o seu marido. Você não tem muito o que fazer. Porque ele também não sabia o que fazer. Isso trazia uma angústia muito grande para ele. Aí ele passou a pesquisar sobre a resposta sexual feminina, a resposta sexual humana. Eu falei, cara, você quer saber? Eu vou começar. E engraçado que isso tinha muito também a ver com as minhas demandas também, né? As minhas demandas também sexuais, as minhas mudanças que a minha filha vinha trazendo para minha vida, a questão de eu ter sido a vida inteira sempre uma mulher voltada para agradar ao outro, agradar ao que meu pai me pedia, uma menina sempre muito educadinha, muito certinha, de dentro da igreja, uma aluna perfeita, impecável, bailarina, tudo certinho, o tipo de relações que eu me envolvia, né? Então, a minha filha, ela me trouxe um despertar e um potencial que aí, quando eu comecei a estudar a sexualidade, eu falei, gente, é isso. E aí foi que surgiu, né? Todo esse trabalho que eu tenho desenvolvido na área da sexualidade. Atualmente eu estou finalizando a minha pós-graduação em sexologia clínica pela IBCMed, né? Continuo com o meu consultório como ginecologista obstetra, mas eu confesso para você que provavelmente, assim, o meu interesse é de ficar só como sexóloga, assim, futuramente eu vou fazer mais formações na área de sexualidade, né? Para talvez atuar mais nessa área aí. Maravilha. É isso aí, a gente não para de estudar, né? Ainda mais agora como professor também, eu acho que esse, essa mosquinha azul me picou também, né? Gosto de dar aula, estou lá na UBS com os alunos, eu abro o computador, vocês querem aula de quê? Vamos falar de intestino aqui. Então, eu acho que realmente é apaixonante. Quando você começa a estudar uma coisa que você gosta, eu acho que abre um leque muito grande, né, Raquel? Muito. Mas é engraçado, porque assim, a gente vai falar muito de hoje assim sobre hormônios, sobre um pouco também da medicina integrativa, vamos falar muito, né? Atualmente eu estou lendo sobre a medicina chinesa, sobre a sexualidade, a medicina chinesa taoísta, né? E sobre como eles enxergavam a sexualidade, como é que eles fazem a movimentação da energia, né? Do chi, né? Sobre a movimentação dessa potência da sexualidade. Assim, os orientais, toda a medicina oriental, né? E a gente não tem só na medicina chinesa, mas em todas as outras. A nossa medicina ocidental, ela pensa em energia, mas de uma forma muito pobre, né? A gente é muito bom com doença aguda, com resolver um probleminha aqui ou ali, mas a gente é péssimo com doença crônica, né? E a gente vê no judaísmo e em várias outras culturas orientais que eles têm muita noção dessa de energia e tudo mais. E como que a sexualidade, ela é bem descrita nessas outras culturas, né? Então, assim, ó, por mais que eu fale, eu vou para terapia, mas aí quando a gente vai estudando a gente vai estudando essas outras culturas, não tem como, assim, ó, toda essa mudança que eu tive com relação até meu corpo, né? Eu cheguei a pesar por volta de uns 100 quilos. Atualmente, tudo que eu mudei na minha alimentação, a minha prática de atividade física, eu tenho feito práticas de meditação todos os dias, né? Tenho tentado pelo menos todos os dias, né? Conhecido outras culturas, outras culturas de meditação, tenho colocado muito da medicina integrativa para minha vida, estudado muito disso para mim, né? A gente vai se apaixonando demais por esse universo. Eu fico pensando, tá, eu vou para a sexualidade, mas aí a gente conhece esse outro pedacinho aqui, e quando a gente vai vendo tanto que é rico isso, né? A gente fala, a gente vai ficando maluco, né? E que é só estudar, 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 acho que nunca para mesmo. Excelente. É isso aí. Eu vou começar a abusar um pouquinho do seu conhecimento, que eu quero sugar o seu conhecimento, vamos falar assim, e falar para o pessoal, até antes de você começar a falar tudo, lembrar que a relação sexual também, além de ser trocas de energia, você também troca microbiota,
Então, quando você tem relação sexual fixa com uma pessoa, a microbiota de vocês fica bem simbiótica e muito da atração física tem a ver com o que suas bactérias querem para fazer troca também. Elas mandam em você nesse sentido também, pela conexão intestino-cérebro. Então, aquele gatinho lá que não dá match, pode ser por questão até de microbiota que não colou também. Então, você vê o tanto que isso é complexo, né, Raquel? E eu quero que você me diga, então, o que é libido dentro de tudo que você estudou. Interessante. Libido vai depender de muitas culturas e tudo mais, mas basicamente, quando a gente viu as primeiras definições de libido e quando a gente vai pensar lá no Freud, né, quem foi que descreveu assim, esses primeiros termos, é pulsão, é desejo. Hoje em dia a gente fala de libido, a gente pensa mais em libido sexual. Mas a libido, ela não é só pulsão não é só a vontade de ter uma relação sexual, né? É a busca pelo prazer sexual. Libido é a busca por qualquer tipo de prazer. Tanto que é interessante, quando a pessoa ela não está com uma boa libido, é muito comum, às vezes, a gente encontrar pacientes que podem estar com quadros também depressivos associados, outros quadros associados, porque às vezes a paciente também está com a libido baixa ou o prazer baixo em outras áreas da sua vida. O prazer, a libido sexual, ela também pode, a baixa energia sexual, a baixa libido sexual, pode também estar relacionada às outras baixas de libido ou desejo de outras áreas da nossa vida. Então, na verdade, libido é simplesmente busca pelo prazer. Hoje, na nossa cultura e atualmente, que a gente tem utilizado mais o libido para o prazer sexual. Mas ela já foi descrita inicialmente, era busca por prazer de qualquer coisa, né? Mas hoje que a gente tem utilizado o libido como prazer sexual, mas é a busca pelo prazer. Então, pronto. Eu posso interpretar, então, que o libido é o tesão por viver. É o tesão por... Tesão pela vida. É o tesão pela vida, por viver. Né? Tesão pelo trabalho, tesão por acordar cedo, tesão para ir praticar atividade física, tesão pela comida, né? Tesão por tudo. Maravilha. Então, como é que é o mecanismo hormonal disso tudo? O pessoal fala que tem a ver só com testosterona, mas você como ginecologista, como sexóloga, como é que é esse maquinário para o tesão, no caso, libido sexual, né? É. É interessante porque quando a gente, como ginecologista, as pacientes, elas me procuram pela primeira vez, né? Elas sempre vão me procurar pela primeira vez como ginecologista, porque elas ardentemente esperam que estejam com alteração hormonal, do tipo testosterona baixa. Até porque a maioria das pessoas esperam sempre tratamentos fáceis e respostas fáceis para tudo na vida, né? Sim, a testosterona, ela é um hormônio importantíssimo que age numa área do nosso cérebro que ele é responsável pelo impulso, pelo desejo, por fantasia, mas ele não é o único responsável por isso. Se a gente for pensar que pessoas que às vezes têm testosteronas mais baixas, elas podem ter um pouco menos de fantasias, um pouco menos de impulso, podem ter uma procura menor, mas não quer dizer baixa na qualidade das relações sexuais, tá? Isso é interessante. E às vezes as pacientes, elas nos procuram porque elas estão um tempo já na relação sexual e aí elas vêm e falam, será que eu estou com a testosterona baixa? Porque no começo era muito bom, no começo eu queria muito, mas agora eu já não quero mais. A gente tem que sempre avaliar essa paciente, primeiro, se essa paciente está saudável, porque a gente tem que avaliar, porque muita coisa pode estar envolvida nessa
baixa da vontade, na baixa da procura, na baixa da libido, na baixa do desejo, adoecimento, diabetes, uso de medicação, depressão, né? Tem baixa de vitaminas, tem muita, a lista é imensa de doenças que podem estar causando uma disfunção sexual nessa paciente, que a gente, como médico, vai pesquisar nessa paciente, né? Mas não só a testosterona pode estar relacionado. Primeiro, por que que na paixão nós já temos naturalmente um impulso sexual maior? Tem muito a ver porque nós produzimos na paixão o FEA, né? Que é a feniletilamina, né? Se não me engano. Então, ela é um neurotransmissor que ele é assim, compulsivo, né? A gente fica maluco, a gente fica persecutório, a gente fica doido correndo atrás. Então, o fé por si só, ele faz com que a gente tenha uma busca muito maior. E quando a gente entra nas relações estáveis, por volta aí do segundo para o terceiro ano, a gente tem a queda mesmo do fé e isso é natural. Então, a nossa busca começa a ficar menor por conta do fé mesmo. Desculpa. Eu tô no vento aqui de fora por conta da internet. Por conta do fé mesmo. E às vezes nem teve muitas mudanças da relação ou mudanças, né? A gente tem que avaliar isso, porque às vezes a gente tem que fazer a comparação do início da relação para o meio da relação. A gente sempre tem que observar isso. Outras coisas que a gente tem que prestar atenção. Uso de contraceptivos hormonais, que essa paciente pode estar fazendo uso. Por que que os contraceptivos hormonais eles são importantes? Os contraceptivos hormonais, eles podem sim, eles vão fazer um aumento de uma proteína, eles vão lá no nosso fígado, fazem aumento dessa proteína e elas vão lá e captam a testosterona livre dessa paciente, dessa mulher. E aí essa mulher, ela vai ter realmente uma diminuição desse impulso, desse desejo por conta da testosterona. A testosterona, ela produz, ela aumenta a nossa produção da dopamina, né? A dopamina, ela é responsável por essa busca, né? Por essa vontade sempre da gente estar buscando o nosso parceiro. E aí, Raquel, eu tô com a testosterona baixa. Eu sou uma paciente que tenho 23 anos, eu estou usando contraceptivo, eu não posso parar agora, eu não tenho muitas opções. Será que é só isso que está relacionado, né? E aí? A gente vai falar sobre isso agora? Bora. Tem muita coisa relacionada. Vamos falar sobre mesmo. isso? Vamos. É interessante como que foram os estudos inicialmente da resposta sexual feminina. Eu adoro falar sobre essa história. Porque quando eles fazem os estudos, os primeiros que estudaram a resposta sexual feminina foi o Dr. Masters e a Johnson. Era uma psicóloga. Eles foram lá em Washington, imagina a situação. Eles estão lá na faculdade, começam a pregar um monte de cartaz na faculdade. Gente, vem aqui, vamos contribuir com a ciência, a gente vai estudar a resposta, vamos contribuir que a gente vai estudar sexo. Chega lá, você é o N22 e você é a A35. Ah, o que você vai fazer? Então, você vai se masturbar na minha frente e eu vou medir o seu mamilo, eu vou te botar eletroencefalograma. Peraí, o que você tá sentindo? Não, tá ficando bom. Ah, não, peraí, calma. Começa a anotar, mede sua pressão. Pera. Não é para gozar agora. Eu vou medir a sua pressão de novo. Pera, deixa eu medir o seu mamilo. Eles chegavam a medir a extensão que o jato ejaculatório chegava. Não, calma. Você não vai agora. Agora vai. Aí media. Depois eles ainda colocavam esses parceiros para terem relação entre eles. Eles trocavam os parceiros. Aí eles fizeram os primeiros gráficos. Então todo mundo era igual. Chegava, então você tinha o desejo, você tinha a resposta, orgasmo, resolução. Todo mundo era igual. Mas você imagina o tipo de pessoa que ia lá nesse estudo, Eurípides. Não estou falando mal das pessoas. Mas eram pessoas que são sexualmente mais resolvidas, né?
Você imagina aquela pessoa, dona de casa, que estava num relacionamento estável, aquela mãe que é na correria, que trabalha muito. Essas pessoas, a população em geral, ela não participou desse estudo do Dr. Master e da Virginia Johnson. Então, normalmente, quem ia participar eram pessoas que estavam lá na década de 60, participando já da libertação sexual, lá nas faculdades, eram estudantes de medicina, de enfermagem, participando de uma revolução sexual, e falou, não, eu vou contribuir com a ciência, pode me filmar. As mulheres, elas colocavam vibradores com câmera dentro da vagina e eles conseguiam filmar as movimentações vaginais, o exsudato vaginal. Aí eles começaram a fazer as respostas sexuais dos gráficos, os próximos estudiosos pegavam, faziam melhorias desses gráficos e aí ia. Até que agora, aí começou. Ah, não, se você não responde assim, você é disfuncional. Aí começou o seguinte, então 80%, 60%, 80% das mulheres são disfuncionais, porque elas não têm desejo sexual bom. Então deve ser testosterona. Mas porque no começo da relação era 3 vezes por semana, era 3 vezes por dia, era 5 vezes por dia. Agora que o casamento esfriou, não é mais. Existe quantidade de vezes na semana? Porque veio filho. Porque tem problema. Porque tem isso. Porque tem aquilo. Até que agora, de 2000 para cá, veio uma canadense, Marie Basson, e falou assim, gente, peraí, será que essas 60%, 80% das mulheres que vocês estão considerando disfuncionais não são, na verdade, as mulheres normais? E o restante, na verdade, elas têm uma resolução sexual diferente. Vamos estudar de uma forma diferente? Será que esse desejo sexual responsivo, assim, que brota do teto, enquanto a vida tá correndo, você tá lavando prato, você nem tá pensando em sexo nem nada, será que esse negócio que brota assim do além, será que isso é realmente o natural? Ou será que existe um outro tipo de resposta? Então eles perceberam, a Marie Basson, que na verdade muitas mulheres, quando elas saem desse ciclo da resposta muito masculino, que é do início do relacionamento, que é do desejo, do estímulo, né, do orgasmo e da resolução, elas entram num platô, que é o seguinte, olha, na verdade, o que eu queria mesmo hoje era o meu lençol limpinho e assistir um Netflix. Mas aí o marido chega, ele começa a te estimular, você gosta dele, poxa, eu gosto dele. A nossa casa, a gente é tão feliz em casa, ele me dá um ambiente seguro, olha, ele tá fazendo massagem, não, olha o jeito que ele pegou no meu cabelo. Beleza, eu vou dar essa chance para ele hoje. E a gente tem uma boa relação sexual hoje. Aí você fala, nossa, gostei, hein? Amanhã a gente vai tentar de novo. O que você acha? Aí amanhã você chega. Você chega nela e fala, nem de novo. Ontem a gente já transou. Mas aí você chega, conversa com ela, dá um beijinho, faz um carinho. Aí ela fala, gostei. Vamos tentar amanhã de novo? Aí amanhã você chega e ela fala, nem, tô com preguiça. Então ela percebeu que era normal mulheres estarem na neutralidade sexual, mas que eram boas responsivas. Então existem também mulheres que não são mulheres que sobem nas paredes desesperadamente, mas que são boas responsivas sexuais. Porque realmente algumas de nós têm testosterona menor, mas que são boas responsivas sexuais. Isso não é um problema. Só que a gente vê de outras culturas orientais, que é o que eu tenho estudado, e a gente percebe que também muito pela nossa criação, que quanto mais nós estimulamos o nosso pensamento, quanto mais nós nos expomos à nossa energia sexual, quanto mais nós nos alimentamos adequadamente, quanto mais nós tiramos tempo para a nossa autonomia, para a nossa individualidade, para a nossa atividade física, mais testosterona nós produzimos e mais nós conseguimos elevar a nossa energia sexual e mais dispostas ao sexo nós estamos. Então, a gente tem que tomar cuidado de ficar, às vezes, só na questão do responsiva sexual, porque quanto menos faz, menos a gente quer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também como mulher de ficar assim, não, tá.
Ah, não, eu ouvi a sexóloga falar que de boa eu ficar na responsiva. A gente percebe, e por isso que eu criei muito a questão da técnica dos 3 As, que é baseado no autoconhecimento, no autocuidado e na autonomia, que é a gente sempre tem que estar, né, se conhecendo, se cuidando, e na questão da autonomia de fala, né, da autonomia de ter um tempo para nós mesmas, porque são coisas que vão estar sempre estimulando a nossa energia sexual. E quanto mais a gente transa, mais a gente goza, mais testosterona, DEA, ocitocina, prolactina não, ocitocina, a gente produz e mais dispostas e disponíveis ao sexo a gente fica. Então é uma coisa de quanto mais usa, mais a gente faz. Então é uma coisa que também a gente tem que pensar. Falei muito. Perfeito, foi excelente. Deu para explicar bem como é que é esse mecanismo. E os mitos relacionados ao orgasmo, Raquel? Tem que chegar no orgasmo em todas as relações? Aquela mulher que praticamente nunca teve um orgasmo. Você deve ter muito essa procura no seu consultório, né? Muito. Tem muito mito relacionado ao orgasmo, né? Tem mulher ainda que tem a angústia do orgasmo vaginal, né? Do tipo, só é bom se for orgasmo com penetração. Pelo amor de Deus, Raquel, me ensina a ter um orgasmo com penetração. Como que faz? Como que eu consigo, né? Tem muita mulher que nunca conseguiu orgasmo na vida, né? A gente não faz sexo em busca de orgasmo, né? Aquela mulher que já vai desesperada por um orgasmo, ela já não vai conseguir. Porque se você já entra no sexo tão ansioso, você já não vai gozar. A gente já tem que entrar no sexo pelo jogo, pelo prazer, pela tranquilidade, pelo toque, pelo abraço. Se você já entra em busca de um resultado, sexo não é serviço, sexo não é cumprir meta. Sexo é o jogo dos adultos, né? Se você vai lá para cumprir meta, você já não vai conseguir nada. Então já tem um problema muito sério. Então já quem entra para cumprir... Isso, a questão do tono simpático, né? Responsáveis, está falando que estão travando muito. Eu que estou travando? Para mim aqui, por enquanto, tá normal. Também para mim está normal. O homem quem tem que dar prazer. Não, você tem que aprender o seu caminho do prazer, porque você também pode ensinar para ele como chegar lá, né? Então isso é importante, assim, ó. Vocês dois, você pode conhecer o seu caminho do prazer para você auxiliá-lo nesse caminho junto também. Isso não é um peso que deve ser para o homem, porque ele também não pode não estar num dia bom, porque ele pode não ser o melhor do mundo na cama, mas se ele for um cara massa, você pode ensinar isso para ele. Isso não é responsabilidade do homem, tá? O homem ele não é responsável pelo prazer, ninguém é responsável pelo seu prazer, você é responsável pelo seu prazer. Segundo, o correspondente do pênis não é a vagina, né? É o clitóris, né? A glande do pênis e a glande do clitóris, eles têm muito mais semelhanças. Então, a gente precisa aprender a reverenciar e a utilizar muito mais o nosso clitóris. Tem como, sim, conseguir orgasmo com penetração vaginal. Conseguindo posições que façam mais fricção das hastezinhas do clitóris. Assim como a gente consegue orgasmo com o sexo anal, que nem tem clitóris envolvido às vezes, né? É assim como a gente consegue, gente, orgasmo, às vezes, com imaginação, né? A gente tem que imaginar, a gente tem que pensar que tem muitas mulheres, às vezes, só com a fantasia ela consegue atingir orgasmo. O sexo, às vezes, ele é muito mais fantasia do que fricção. A gente fala muito isso, né? Então, tem muitos mitos relacionados ao orgasmo. Isso é uma das coisas que chega muito para mim no consultório. Pronto. Então, uma das coisas é parar de terceirizar, né, o prazer. Então, tem que vir de dentro de você. Essa. Eu sempre falo, não espere o príncipe encantado. Seja ele seu marido ou alguém que você está esperando chegar. Nossa, é demais. Assim, nossa, ele era um arraso na cama. Ou então, fulano não é um arraso na cama.
Ah, ele era tão bonzinho, mas não era bom de cama. Eu falo, mas se ele era bom, por que você não ensinou? É tão difícil encontrar uma pessoa boa, gente. Só porque não era bom de cama, ensina. Agora, se não tinha match, né, assim, pô, né? Se não tinha, né? Agora é diferente, né? Mas assim, tem umas coisas, seja responsável pelo seu orgasmo. Pronto. Você faz terapia sexual, né? Então, no seu consultório, geralmente o marido participa, o marido acaba ficando na defensiva. Se alguém que é mais fogosa, tem um marido mais recatado, já viu acontecer de chegar até você e esse marido pensar, minha esposa, o que está acontecendo? Ela virou puta? O que é isso? Me conta aí, o que você Não, já viu nessa não. vida? No consultório, normal, eu não tenho muito pouco, eu peço para trazer. A não ser que assim, já mais evoluído, eu falo, olha, tá na hora, às vezes, da gente trazer, mas raramente eu trago. Assim, um caso ou outro, às vezes a gente traz um parceiro para participar, né? Mas, assim, a base da sexualidade é uma comunicação assertiva. E é extremamente importante, principalmente porque a fantasia e o desejo, ele é politicamente incorreto. Não tem jeito. A nosso desejo, quando essa semana, a minha professora Ana Canosa, que para mim é uma das terapeutas mais maravilhosas desse Brasil, ela fez os principais fantasias eróticas do brasileiro. Primeiro foi sadomasoquismo, marido que quer ver a mulher traindo ele. Deu assim, ó, do que você imaginar, no Brasil inteiro. E assim, ó, você olha e fala assim, olha, mas é porque é o desejo. Isso não é a fantasia. Fantasiar não quer dizer que você quer que isso aconteça, não quer dizer que você quer trair. Fantasiar, você pode trazer a pessoa que você ama para participar da fantasia. É muito diferente de você fazer o seguinte: eu vou transar com meu marido agora e eu tô com tanta preguiça desse ser humano que eu vou fechar o olho e eu vou imaginar que eu tô transando com um Caio Blá para eu aguentar isso aqui. Isso é diferente. Você não está aguentando seu marido, isso é uma relação ruim. Agora é diferente de vocês serem um casal em sintonia perfeita, que entendem que o desejo sexual e a sexualidade ela é autônoma. Cada um teve uma criação, cada um tem uma suruba mental e trouxe uma suruba. Nós somos resultado de uma suruba, né? O que o seu pai trouxe, que sua mãe trouxe, que seu avô trouxe, sua religião, de onde a gente veio, e a gente mistura isso no meio, então cada um traz um negócio para aquele meio. Então, é um casal que veio com tanta riqueza, né, complexidade, e aqueles dois têm uma comunicação maravilhosa. E aí aquela mulher, ela entra para a terapia sexual normalmente sempre muito amedrontada, e ela começa a se empoderar. Tem uma palestra que eu amo, que ela fala que o empoderamento feminino, ele começa pela... Ela fala, eu vou falar a palavra, gente. Ele começa pela buceta, desculpa. Mas ela fala assim, o empoderamento feminino começa pela buceta. É desse jeito mesmo. A mulher, quando ela se torna, ela pega a energia sexual dela, ela aprende sobre o gozo, sobre fantasia, sobre a potência dela, ela começa a fazer atividade física, comer bem. Gente, até a pele da gente é outra pele. Não tem jeito. É um empoderamento, a mulher que se empodera da sexualidade dela é um empoderamento que não tem igual. E aí, então essa mulher, quando ela começa a fazer terapia sexual e ela entende isso, no começo ela tem muito medo. Porque o primeiro medo é o do abandono. O que vai acontecer? Eu nunca fui essa pessoa, meu marido vai me abandonar. Mas normalmente, aquela pessoa que te ama, ela vai receber com muito carinho, porque isso é uma renovação de laços, né? A gente percebe que a parceria recebe muito bem. Até porque a gente não vai ultrapassar os limites do parceiro, porque a gente tem que ter, dentro da energia sexual, quando você vai pensar nessas energias na troca, a gente tem que ter compaixão conosco e compaixão com o nosso parceiro. E a gente nunca
vai atravessar os limites da parceria. Uma das coisas mais importantes dentro da terapia sexual é definição de roteiro sexual do casal. E as definições do roteiro sexual são baseadas no limite de cada um. Então, porque eu quero sadomasoquismo e eu quero agora fazer sexo com 3 homens, e porque eu faço terapia sexual que nós vamos ter que fazer. Senão eu vou separar. Não, não é assim. A gente pode fantasiar? Não, não pode. Então, beleza, a gente não vai fantasiar. Mas a gente pode fantasiar o quê? Sei lá, a gente pode fantasiar que a gente tá fazendo um sexo em público. Pode. Isso é legal? É legal. A gente pode ir brincando de fantasia. Eu ensino técnicas de fantasiar. Eu converso com os dois sobre como que fantasia passo a passo. Isso eles mesmos vão construindo a nova sexualidade dos dois. Isso é muito interessante. Quando chega, eles estão tudo safado. Normalmente não tem problema. Assim, é sempre uma nova descoberta entre o casal. É sempre muito legal. É muito difícil aquele casal que não acompanha. Mas acaba tendo, assim, mas normalmente não. Assim, os casais, eles ficam muito felizes. E o que é mais comum no mundo é quando eu dou esse tipo de palestra, ou quando eu vou em rádio e tudo mais, meu consultório lotar na semana de paciente que fala assim, doutor, então, meu marido ouviu sua palestra no doutor fulano de tal, aí ele me obrigou a vir aqui no seu consultório hoje. É o que mais acontece, é marido me ouvir e botar a esposa para ir no meu consultório. É o que mais acontece. Excelente, excelente. Então, a terapia sexual, mesmo que eu não tenha problemas com a minha esposa, tem algum benefício. Algum benefício a gente tira daquilo ali, né? Muito. Ótimo. Sempre, mesmo que a gente não tenha problemas, a terapia sexual ela é muito importante, né? Assim, e a gente não precisa de muita coisa, porque assim, a terapia sexual ela ensina coisas muito básicas. Por exemplo, o estímulo do FEA, ele pode ser reestimulado com olhares. Se você senta, às vezes, de um de frente para o outro e fica alguns minutos se olhando, né? Às vezes, ficar olho a olho para você ter uma reconexão. Ou algumas atividades do tipo, hoje não vai ter sexo, hoje a gente vai só descobrir, a gente vai desgenitalizar. A gente hoje vai simplesmente se tocar, para a gente redescobrir o toque, né? A gente tem o banho terapêutico, a gente tem o toque, né? Que é a desgenitalização. A terapia sexual, ela é muito engraçada, mas às vezes ela tira muito o foco do pênis e da vagina. Isso é muito engraçado. A terapia sexual, ela totalmente tira, às vezes, o foco do pênis e da vagina. Ela traz muito foco para o pensamento, para o cérebro, para o restante do corpo, para a nossa saúde, né? Atividade física, alimentação, nossa autonomia, né? Gosto muito disso da terapia sexual. Eu acho que foi uma das coisas que eu me apaixonei pela terapia sexual, de dar desgenitalização de tudo isso, né? Pronto, maravilhoso. Acho que cobriu bem o tema. Aí, com as perguntas que fizeram para mim, vou passar para você, a questão do uso do Viagra pela mulher. Você já deve ter ouvido isso, né? Tem alguma ciência nisso? Realmente pode ajudar em algumas mulheres? O que tem na literatura disso? A gente tem o uso realmente da sildenafila para mulheres, né? Que pode também, por conta da vasodilatação, a mulher pode ficar mais lubrificada na hora da relação sexual, mas assim, ó, a mulher, diferente do homem, né? O homem, ele é aquele gráfico linear, né? Olhou, estimulou e teve desejo. Então, o homem tem que ter desejo. Porque o problema do homem com a sildenafila é o seguinte, ele tem desejo, mas ele não tem ereção. Tanto que se você der sildenafila e ele não tiver desejo, ele pode ter ereção, mas depois, ó, volta. Então, às vezes, o homem sem desejo, gente, nem sildenafila resolve, nem com Viagra. Então, a mulher, ela também tem... A mulher é muito mais complexa. O gráfico do homem, gente, é assim, ó.
Nós mulheres, um dos livros que mudou a minha vida, a gente vai falar sobre isso, né? Que é Mulheres que Correm com os Lobos. O homem, gente, ele é linear em tudo. O homem, tudo é mais fácil mesmo, são lineares. Então, o gráfico do homem é isso aqui, ó. Pip, pip. O nosso gráfico é assim, ó. Cheio de voltinha. Então, o que acontece? A gente tem muita coisa que está relacionada. Sensação de segurança, carinho, toque, cheiro, beijo, educação, como você foi tratado no dia, trabalho e tudo mais. Então, assim, ó, você tomar uma medicação que vai te lubrificar, ok. Era só isso que você estava precisando de lubrificação? Então, usa um lubrificante. Entendeu? Então, assim, não sei se vale a pena. Alguns antidepressivos, que você pode fazer uso 3 semanas antes, né? Eu até separei 3 nomes de Viagras que são mais utilizados, assim que o pessoal chama de Viagras que são mais utilizados. Tem um que é o Vilese agora, que é o mais famoso, que foi liberado nos Estados Unidos, que você usa, é um injetável, que você usa 40 minutos antes. Que é o que está mais bombando de ser falado. É um injetável, você injeta na coxa, usa 40 minutos antes da relação sexual. Parece que as mulheres entravam para as relações sexuais mais relaxadas e tranquilas. Mas quando você fez um estudo a longo prazo, as relações sexuais, elas não foram estatisticamente mais prazerosas. Então, as relações parece que elas não foram tão melhores assim, mas elas iam mais relaxadas. Uma das coisas que a gente se pergunta é: a droga só faz as mulheres perderem o medo de se entregar. Isso é muito triste, né? Tem muita mulher que se entrega simplesmente porque o homem exige. E isso é muito chato, né? Para você ver que tem que ter essa mudança da relação. Essa droga, parece que ela tem um efeito muito bom realmente na questão da disponibilidade sexual. Porém, 18% abandonaram os estudos, e olha o estudo, né? 18% abandonaram de uma droga que era o Viagra do século. 18% abandonaram, você imagina. É muito alto. 8% abandonou porque não aguentou de náusea. Então, não deve ser tão fácil assim. E o que a gente mais gosta na sexologia é a flibanserin, que a gente usa, que é um antidepressivo, né? Porque ele aumenta a dopamina. A gente usa ele 3 semanas antes. A gente fala para o paciente, olha, daqui umas 3 semanas vai aumentar um pouco a dopamina e você pode ter uma boa resposta na questão da disponibilidade, da procura, do desejo sexual. Se a paciente referir que não melhorou, gente, é porque ela não tem bom efeito para a droga. Mas para a mulher, normalmente, terapia sexual é que resolve bem mesmo, tá bom? Foi ótimo. Tirou todas as dúvidas. E uma última dúvida antes da gente fechar com os livros. Mulheres que estão entrando na menopausa, realmente se beneficiam com os implantes hormonais? Pode colocar progesterona ali também, testosterona? Qual a sua experiência com isso? Eu nunca fiz eu sempre tenho estudado muito sobre implantes, comecei a estudar, até já me organizei para fazer um curso agora, né? É uma via segura de administração, isso é maravilhoso, né? É uma via segura de administração. A testosterona, a via oral não é uma via segura. Injetáveis, a gente só tem no mercado disponível para homens, né? São drogas de depósito, dosagens muito altas. Nós já temos trabalhos de liberação do uso de testosterona para mulheres na menopausa e eu já recebi trabalhos de benefícios de mulheres na perimenopausa para o uso de testosterona. A gente tem imensos benefícios de testosterona para quadros depressivos nas mulheres nessa fase. Então, eu entendo sim que o uso de implantes nessas mulheres seria uma via segura para essas mulheres. Então, imagina, você bota o implante, está lá, é uma via segura de administração, então eu acho que seria importante. Mas eu, Raquel, até porque, assim, tô naquela cidadezinha do interior, terminei residência, emendei uma neném, emendei um curso de sexualidade, foi aquele vucu-vucu, né? Mas, assim, sempre estudei, sempre foi uma coisa que me atraiu.
e acredito sim que é uma via segura. Sigo muitos médicos que fazem a utilização, né, de implantes e sou muito animada com o uso de implantes e provavelmente logo serei uma pessoa que vai estar fazendo a indicação e a colocação de implantes, né? Indico, inclusive, para pacientes minhas, vai no doutor fulano colocar, esse negócio é bom, esse negócio é bom. Não coloca ainda não, mas esse daí é bom. Sem contar que alguns duram até um ano, né? Você faz um procedimento. Pois é. Maravilha. Faz um procedimentozinho, exatamente. Raquel, estamos caminhando para a reta final. O que você separou aí de livros que mudaram sua vida, da área, fora da área? O espaço é seu. O que eu coloquei? Eu separei... Gente, eu tenho um monte, né? Que assim, minha cabeceira tá lotada. Mulheres que Correm com Lobos, da Clarice Píncola. Eu coloquei, porque ele me ensinou a respeitar o meu feminino. Ele me ensinou a aceitar a questão do meu ciclo. Quando a gente fala em hormônios, atualmente eu sou muito maluca, assim, de questão de percepção da minha ciclicidade. Praticamente eu sinto o meu ovário, assim, tipo, olha, eu estou exatamente nesse momento produzindo mais estrogênio. Se eu estou produzindo mais estrogênio, eu estou produzindo mais testosterona. Se eu estou produzindo testosterona, eu estou produzindo dopamina. É por isso que eu estou conversando desse tanto. Então, eu fico conversadeira, eu fico sensual, eu faço mais amigos. E aí, quando eu vou ficando, baixando meu estrogênio, minha progesterona, aí eu vou ficando mais quietinha, aí eu vou me afastando, eu vou ficando mais organizada. E eu aprendi a amar meu ciclo, me respeitar, amar os meus hormônios, amar minha ciclicidade, amar o meu feminino, amar ser mulher. Então, assim, isso é muito importante, assim, a questão as nossas sociedades matriarcais, o respeito pelo feminino, né? A gente precisa respeitar. Isso é importante também pelo empoderamento e pela nossa sexualidade. Então, para mim, foi muito importante esse livro. Para quem está tendo dificuldades nas suas relações estáveis, minha libido diminuiu muito. Por que eu não quero transar mais com meu marido? Eu amo ele, mas não quero transar. Será que tem como melhorar isso? É possível desejar o que se já tem? Porque normalmente a gente deseja o que a gente não tem. Uma vez que a gente tem, a gente guarda lá e já quer outra coisa. É possível. Esther Perel, a melhor terapeuta sexual dos últimos tempos. O livro chama Sexo no Cativeiro. Quem quiser, gente, comprem. Que fala da baixa do desejo sexual em relações estáveis e como resgatá-lo. Que eu acredito, para mim, atualmente, é o maior objeto do meu estudo. Para mim, é ajudar relações estáveis. E para ajudar as relações estáveis, as 5 linguagens do amor do Gary Chapman também, que é extremamente importante, porque às vezes a gente entra naquele embate, fulano não me ama. Mas o que a gente aprendeu de amor, às vezes é falar eu te amo. Mas às vezes a pessoa fala eu te amo com ações, te deixando um bombom, te deixando com as coisas arrumadas, um carro limpo. Às vezes as ações para a pessoa são muito mais do que palavras. Então, entender as formas de dizer eu te amo, as linguagens que o amor se manifesta, e você aprender como você manifesta, e às vezes a pessoa também não está se agradando da forma que você está manifestando o seu amor. Porque isso é importante para a gente aprender a manifestar de forma adequada, para a gente ter mais coesão com o nosso parceiro. As 5 linguagens do amor, é muito importante. E aí, se você aprendeu a melhorar a sua relação sexual, aprendeu sobre as linguagens do amor, aprender a se comunicar adequadamente com seu parceiro. Comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Ele ensina passo a passo de como a gente deve ser assertivo nas nossas comunicações sem ser agressivos. E é interessante que ele leva a nossa mensagem para o outro, também entendendo a necessidade do outro, que isso é o mais legal na comunicação assertiva, né? O objetivo da comunicação assertiva é a melhoria da relação, não é o seu interesse pessoal, é a melhoria daquela relação, é a melhoria daquele ambiente. Então, é uma linguagem humanizada, humanista também, porque a gente tem que pensar naquele ambiente, naquele local, e não só nos nossos interesses próprios. Eu gosto muito
do Marshall, quando ele criou a comunicação não violenta por conta disso. E é legal porque a gente pensa de uma forma melhor, porque a gente olha com compaixão o outro, a gente se olha com compaixão, e isso é muito legal. Então, esses são os livros que eu separei para indicar aí para as pessoas. Foi maravilhoso. Eu acho que anotei todos aqui, vou procurar com certeza. O Sexo no Cativeiro, eu já vi a doutora Denise de Carvalho indicar ele também, então já está na minha lista ali. Raquel, como que o pessoal te encontra? Quais seus projetos atuais e projetos futuros? Atualmente eu estou em processo de criação de um curso, né, que está baseado no meu. Por conta de uma conversa que eu tive com uma seguidora, ela falou que não existia o sexo perfeito. Eu falei que realmente não existe o perfeito, mas que a gente pode se aproximar muito disso. E eu falei que existe os 3 As, que é o autoamor, que é o autocuidado, o autoconhecimento e a autonomia. E aí eu criei baseado nos 5 sentidos, né? Tato, visão, olfato, paladar, e eu criei mais mais alguns módulos, né? O Faro da Loba e tudo mais. Eu criei um curso para aumentar a libido das mulheres, ajudar a melhorar o orgasmo, aumentar a nossa energia sexual. E eu estou finalizando a formatação desse curso. Eu vou gravar ele agora na 3ª semana de junho. E ele vai ficar disponibilizado na Hotmart. A forma mais fácil de me encontrar é pelas redes sociais, @doutora Raquel Machado. Tem o Instagram, tem o Facebook. Vai ter o meu curso online. Atualmente eu tenho um consultório em Mineiros, Goiás. Até a minha neném ficar maiorzinha, eu pretendo não sair daqui. Mas também faço atendimentos online de terapia sexual, né? E é isso. É por aí que vocês me encontram. E estou aí, dando palestras em faculdades, né? Os meninos me chamam, estou aí em ligas, sempre dando aula nas faculdades. Mas normalmente eu estou mais quietinha aqui no interior por conta da minha pititica, da Luísa, de 3 aninhos. Mas o meu próximo projeto é esse curso aí, que nem tem nome ainda, mas está baseado aí nos nossos 5 sentidos. Vai ser top, não tenho dúvida Vai. disso. Um recadinho final para o pessoal. Olha, gente, é impossível nós pensarmos, né, a gente pensar numa sexualidade, numa boa sexualidade. Então, se a gente não pensar nesses pilares, né, a gente tem que parar para se conhecer, né, a gente tem que parar para conhecer o nosso corpo, para conhecer os nossos limites, a gente tem que parar para se cuidar, para tirar, para reservar um tempo para a gente. A gente tem que aprender sobre alimentos, a gente tem que começar a colocar para dentro o que realmente nos nutre, o que realmente nos cura. E a gente tem que começar a fazer a atividade física, a fazer práticas que vão fazer bem para a nossa saúde física, né? Não tem como a gente continuar nesse ciclo de televisão, trabalho, parado, estagnado, porque isso vai nos matando aos poucos. Não tem como ter uma energia plena, uma saúde plena, uma vida plena, porque isso não é viver, né? A nossa energia, ela tá aí sendo consumida dia a dia. A gente precisa buscar fontes para estar sempre energizando o nosso corpo. Isso a gente vai encontrar tendo mais tempo para nós mesmos, com alimentos que curam, com alimentos que nutrem verdadeiramente e com práticas de meditação, atividade física. Então, eu quis trazer isso para vocês, porque trazendo essa energia para a gente também vai nutrir a nossa energia sexual e isso vai fazer bem não só para a gente, mas também para as pessoas que nos amam, para as pessoas que estão à nossa volta. E a gente estando assim, a gente faz muito bem para o nosso mundo, a gente faz bem para os nossos filhos, para o nosso parceiro, a gente cria um ambiente muito melhor. Perfeito. Raquel, eu sabia que ia ser top, eu não tinha dúvida disso. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, você conheceu só a Paola, minha esposa, né? Mas já te considero amiga, tá? Depois vim aqui em casa para um churrasco, para os meninos nadar junto aqui. Fica com Deus, viu? Gratidão e carpe diem. Obrigada. Obrigada, até mais. Beijo na Paola e nos meninos. Tchau.